Quanto à hiperglicemia, as condições predisponentes são a cetoacidose diabética e a hiperglicemia hiperosmolar não cetótica. Como ocorre essa hiperglicemia, a patogênese dela? Há um comprometimento do metabolismo cerebral que leva a uma coagulação intravascular decorrente da hiperviscosidade, e essa coagulação faz uma barreira que, por sua vez, causa um edema cerebral decorrente da rápida correção da hiperglicemia. Essa circunstância leva a alguns achados clínicos relacionados com a área desse edema cerebral específico. E aí pode vir a desenvolver visão borrada, pele seca, anorexia, poliúria e polidipsia. Como examinar esse paciente clinicamente? Ele pode vir a ter uma hipotensão, sinais de desidratação e uma respiração profunda e rápida, aquela respiração de Kussmaul, que a gente também já mostrou para você no gráfico como funciona. É um estilo grave que deve ser levado em conta. Os distúrbios de consciência no caso da hiperglicemia. Ele pode vir a ter uma confusão leve, pode chegar ao coma. Como avaliar neurologicamente essa sintomatologia? Ele pode vir a desenvolver sintomas focais ou convulsões generalizadas. E como tratar essa hiperglicemia? Corrige-se os distúrbios específicos do quadro. O hipoadrenalismo está relacionado com algumas condições predisponentes. Neste caso, a doença de Addison, que, dentre outras coisas, refere-se a uma insuficiência adrenocortical. As características clínicas são fadiga, fraqueza muscular, perda de peso, anorexia, hiperpigmentação da pele, hipotensão, náuseas e vômitos, desconforto ou dor abdominal, diarreia ou constipação. As manifestações neurológicas características desse quadro é o estado confusional, mas pode vir a ter convulsões e inclusive chegar ao coma. Como tratar o hipoadrenalismo no caso da doença de Addison? Com hidrocortisona, medicação e a correção específica dos distúrbios. No hiperadrenalismo, por sua vez, a condição predisponente é a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é pela administração exacerbada de glicocorticoides exógenos. Existe uma quantidade enorme de características clínicas. Nesse caso, observa-se aqui a face em lua cheia, o rubor dessa face. Pode ter obesidade troncular, hirsutismo, irregularidades menstruais, hipertensão, fraqueza muscular, estrias cutâneas, acne, equimose, osteoporose, controle nitrogenado negativo e outros muitos distúrbios característicos dessa síndrome. Os distúrbios neuropsiquiátricos mais evidentes são ou a depressão ou a euforia, a ansiedade, a irritabilidade, o comprometimento de memória, uma certa psicose e delírios e alucinações. Como diagnosticar a síndrome de Cushing? Faz-se o teste da supressão de dexametasona na urina ou na saliva e observa-se os níveis de ACTH. Logicamente, devem estar aumentados. Pela ressonância magnética, observa-se a presença de tumores hipofisários. E como tratar a síndrome de Cushing? Depende da causa. E é importante salientar que o excesso aí da hidrocortisona, do cortisol, deve também ser observado e corrigido. Quanto aos distúrbios eletrolíticos, leva-se em consideração a hiponatremia, a hipercalcemia e a hipocalcemia. Natremia sódio, calcemia cálcio. Hiponatremia, diminuição da quantidade de sódio. Os achados clínicos referentes a essa circunstância são o edema cerebral agudo, diminui sódio, acumula-se o líquido. As causas desse distúrbio eletrolítico específico são o hipotireoidismo, a insuficiência suprarrenal, a intoxicação por drogas e a síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, que pode levar, por sua vez, a uma diminuição da quantidade de sódio. As características clínicas decorrentes da hiponatremia são cefaleia, letargia, aquela sonolência, confusão mental, fraqueza muscular, câimbras musculares, náuseas e vômitos. A nível neurológico, os sinais mais observados são
o estado confusional ou coma, o papiledema, o tremor, a asterix e a rigidez e respostas plantares extensoras, o reflexozinho, e as convulsões que podem ser focais ou generalizadas. Quanto ao tratamento, deve apenas corrigir a causa de base, isto é, de uma forma de causa imediata, faz-se a restrição de água para acumular mais esse sódio. Se o sintoma for mais grave, faz-se a infusão de solução salina hipertônica, ou seja, com grande quantidade de sódio, com ou sem furosemida, por via intravenosa. Furosemida para justamente permitir essa retenção desse sódio. E a correção, se for necessária, que ela seja feita de uma forma muito rápida, utiliza-se a mielinólise pontina central, que consiste na síndrome da desmielinização osmótica. Na hipercalcemia, que é o aumento da quantidade de cálcio, a condição predisponente mais importante é o hiperparatireoidismo primário, o mieloma múltiplo e os tremores que secretam proteína relacionada com o hormônio da paratireoide. Clinicamente, é caracterizado por poliúria, constipação, dor no flanco, ou seja, no lado, decorrente de nefrolitíase, ou seja, na presença ou na formação de cálculos renais, dor nesse lugar. Neurologicamente, os sintomas característicos são cefaleia, fraqueza muscular e letargia ou sonolência. Ao exame físico da hipercalcemia, deve-se observar a desidratação, distensão abdominal, sinais neurológicos focais, a fraqueza miopática e o estado confusional, que pode progredir para o coma, e neste caso as convulsões são raras. Para diagnosticar a hipercalcemia, faz-se a confirmação pelo nível sérico de cálcio, que deve estar elevado, a hipercalcemia. Por sua vez, pode haver níveis diminuídos de hormônios da paratireoide, algumas vezes. E no ECG, algumas vezes o intervalo QT está mais curto. Para tratar a hipercalcemia, faz-se a hidratação intravenosa vigorosa, com a monitoração da pressão venosa central. Quanto à hipocalcemia, ou seja, a diminuição da quantidade de cálcio, as características clínicas são irritabilidade, o delírio, a psicose com alucinações, depressão, náuseas e vômitos. Clinicamente, observa-se sinais semelhantes ao da tetania, aquele tremor, só que de uma forma mais fraca ou latente. A nível neurológico, os sinais observados, os sintomas, são coreia, convulsões e laringoespasmo, espasmo na laringe. É importante salientar aqui a presença do sinal de Chvostek, que refere-se à contração dos músculos faciais em resposta à percussão do nervo facial, que é o sétimo, anterior à orelha. E aí o paciente vai apresentar uma hiperexcitabilidade neural. Pode haver a presença do sinal de Trousseau, que refere-se a espasmo carpopedal espontâneo ou após uma isquemia induzida de um membro. E neste caso, o paciente vai apresentar essa postura característica. Quanto ao diagnóstico, pode-se observar níveis séricos de cálcio, logicamente baixos, porque é hipocalcemia. O cálcio total do soro pode estar diminuído e no ECG observa-se o intervalo QT longo. Como tratar a hipocalcemia? Com gluconato de cálcio intravenoso. Continuando as causas dos estados confusionais, temos os distúrbios nutricionais. Falaremos acerca da encefalopatia de Wernicke e da deficiência de vitamina B12. A B12 é a cianocobalamina. Na encefalopatia de Wernicke, que já retratamos outrora, o paciente pode ter uma complicação por conta do uso crônico de álcool. E as condições predisponentes são distúrbios associados à má nutrição. Ele bebe e não se alimenta. E aí pode desenvolver a encefalopatia. Fora a má nutrição, pode estar associado a um câncer ou a uma cirurgia bariátrica, que podem levar também a estado nutricional deficiente, que pode ser uma causa predisponente da encefalopatia de Wernicke. As causas é a deficiência de tiamina, ou seja, da vitamina B1.
logicamente o estado nutricional está deficiente. As alterações patológicas decorrentes da encefalopatia de Wernicke é a perda neuronal, que leva a uma desmielinização e uma gliose, uma alteração tecidual, especificamente na substância cinzenta periventricular. E aí, isso pode desenvolver uma proliferação de pequenos vasos sanguíneos e petequias hemorrágicas, levando então a um edema, levando, por sua vez, a uma alteração encefálica, denominada então encefalopatia, no caso, pelas circunstâncias locais, denominada de Wernicke. Por conta de ser encefalopatia de Wernicke, existem algumas áreas que são mais comumente envolvidas, como, por exemplo, o tálamo medial, os corpos mamilares, substância cinzenta periaquedutal, o vermes cerebelar e os núcleos do oculomotor, do abducente e do vestibular. Clinicamente, tem-se alguns achados que caracterizam uma síndrome. A síndrome clássica é caracterizada por oftalmoplegia, por ataxia e por estado confusional. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.